A parte inicial é bem similar a uma regressão logística, né? Que você tem o Z0, Z1, ZNL. Esse zero aqui, a gente sempre vai fazer a convenção que vai ser o subscrito do Z aqui é a unidade, e o que tem em colchetes aqui é qual que é a camada que eu estou usando. E aqui a camada zero, a unidade 0 aqui, eu vou ter um determinado resultado. A unidade 1 eu tenho um determinado resultado, a unidade NL é o número de unidades para a camada L, tá bom, gente? De novo, da mesma forma de regressão logística, que é muito mais importante. Se você começar a se confundir muito nas siglas, anota elas, porque a gente vai usar elas bastante. Então aqui a gente tem um número de camadas dessa camada L, você tem aqui o subscrito falando qual que é a unidade que é. Aqui você tem a mesma conta que a gente fez na regressão logística para conseguir ter o nosso resultado. E uma coisa importante, não adianta nada esses pesos aqui serem os mesmos, né? Então, para cada unidade, você gera o W1 inicialmente, são pesos aleatórios de formas diferentes, aleatoriamente diferentes, justamente para que não gere uma mesa saída, que você combinar a mesa saída, você não vai conseguir muita coisa. Então aqui você vai ter uma saída aqui que vai ser e você pode chegar em mínimos diferentes até na hora de otimização e etc. A gente pode chegar não mínimos diferentes, mas pode chegar em posições diferentes, né? Senão você consegue ter o mesmo resultado, não vai ter graça. E aqui então você tem a nossa saída A0, A1 e a NL. Essa saída que vai servir de entrada para outra camada. Então vai ser exatamente isso. Como que a gente vai ter essa entrada? Como vai ser essa entrada para outra camada? A gente vai ver agora. A gente transforma cada saída de cada unidade vai ser uma coluna dessa matriz aqui. Então você tem NL unidades na camada L, então você tem vários vetores aqui colocados em forma de colunas com M instâncias. Então AL, esse A maiúsculo, vai ser a saída da camada L. E aí, uma coisa interessante que a gente chama da entrada X, para simplificar, a entrada X vai ser denotada como A de 0. E aí as camadas começam em 1, tá bom, gente? Então, como que eu vou fazer a nossa combinação? Primeiro a gente tem que pensar no seguinte. Cada saída aqui, cada saída de cada unidade da camada L, aqui a nossa notação AL0, né? É o que? É uma função de transformação do nosso Z. Então você tem NL unidades nessa camada L aqui. Então eu tenho NL unidades, por exemplo, tenho 3 unidades. Cada unidade eu tenho um vetor, porque é um vetor que para cada instância, né, eu tenho uma transformação Z, né? Esse aqui é um vetor Z, que é um resultado para cada instância. E o AL é a minha transformação de cada instância que eu tenho. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma matriz AL com esse vetor, com todos os vetores, né? E todos os vetores vão estar juntados dessa forma aqui. Cada vetor vai ser uma coluna. Então você vai ter, se você tem 3 unidades, você vai ter 3 colunas aqui. Se você tem NL unidades, você tem NL colunas para essa camada L. E essa matriz tem M linhas, que uma linha para cada instância. Então, cada linha é o valor de A para uma determinada instância, de uma determinada unidade, né? Então, cada linha vai te dizer uma instância para cada unidade aqui. E aí, se você tem a entrada X, a gente denota a entrada X também como A de 0. Isso é interessante também até para os cálculos. Então, como que a gente faz a combinação? A gente tem aqui a nossa camada L-1, né? A nossa L-1 foi calculada aqui. E aí eu crio a nossa matriz, e essa nossa matriz aqui, para cada unidade da camada L, eu multiplico ela pelo peso. Então é por isso que aqui eu pego como a entrada da minha camada L, todas as minhas unidades da minha camada anterior, eu pego para cada uma dessas unidades. Por quê? Porque eu estou pegando essa matriz. E aí eu combino com o meu peso. Como que é meu peso? Quais são as dimensões desse peso? É só lembrar o seguinte, se você tem M instâncias e você tem NL-1 unidades na camada L-1, né? Então você tem 3 unidades,
você quer combinar essas três unidades, certo? Se você quer combinar essas três unidades, você vai ter um peso para cada unidade da camada anterior. Por isso você vai ter NL-1 pesos, ou seja, você vai ter um peso para cada unidade da minha camada anterior, que eu vou multiplicar justamente, e aí você vai fazer uma multiplicação de matriz normal, somando com o nosso B de J. E aí vai ter o meu resultado, que vão ser M features para esse M features não, M instâncias do nosso ZJ para essa nossa camada nova L aqui. Então o que eu faço? Eu combino meu L-1 usando os nossos pesos, depois eu somo o meu BJ. E aí eu tenho um resultado para cada instância nesse vetor aqui. Então essa é a forma que eu combino. É como se eu tivesse, não, eu estou ponderando cada saída dessas unidades aqui. E lógico, lembrando, os pesos têm que ser diferentes, né? O peso da minha unidade 0 é diferente do meu peso da unidade 1, senão daria o mesmo resultado. Então, inicialmente, a gente inicializa todo mundo aleatoriamente com valores aleatórios diferentes. Então, aqui é uma rede neural de 3 camadas, né? E aí aqui eu estou mostrando de uma forma gráfica tudo isso. Primeiro eu começo calculando, né? Isso daqui é como uma rede de regressão logística normal, só que aqui a diferença é que eu coloquei a de 0, já para começar a mostrar a diferença, né? E aí nossas unidades aqui estão sendo calculadas aqui naquela notação que eu mostrei para vocês, né? Z de 0 é na camada 0 até Z de 2 na terceira camada. E aqui você tem a saída A de 0, 2 até A de 2, que é na segunda camada aqui, que é na segunda unidade da camada 1, quer dizer. Então aqui tudo se refere à camada 1 e eu tive as saídas. Tendo a saída, eu vou lá e combino com meu Z de 2 e calculo meu Z de 2 para ter meu A de 2. Com o meu A de 2, eu consigo calcular o meu Z de 3 para, enfim, calcular o meu A de 3 e depois calcular o meu resultado. Então é assim que a gente vai fazendo as combinações de camadas. E aí, assim, para mostrar o forward propagation, é legal pôr um pouquinho mais de notação aqui. A gente vai ter um vetor de viés. O nosso valor de viés, nosso vetor de viés, a gente pode considerar que para cada camada, vocês viram aqui, né? Cada camada eu vou ter o nosso B para cada unidade. O B é um valor escalar normal. E aí, se eu quiser, eu posso colocar todos esses B's de todas as unidades dessa camada, ou seja, todos esses B's que eu tenho aqui, B0 e B1, em um vetor e transformar isso num vetor BL. Então eu posso ter o meu vetor BL e eu posso ter W, que seria o nosso vetor de pesos da camada L. O vetor de peso na camada L, eu vou ter L vetores, né, um para cada unidade, né, que aí assim, cada unidade eu vou ter esse W aqui, ó. E cada unidade eu tenho esse W aqui. E esse W vai ter quantos valores? Vai ter L-1 valores, né? Porque é um para cada uma das saídas da camada anterior. E assim eu tenho meu W maiúsculo, que é a nossa matriz. Sempre maiúsculo vai ser uma matriz, tá já, gente? E aqui eu tenho meu Z. Como que eu vou calcular o meu Z? Também da mesma forma. Eu tenho um vetor de Z, que é o cálculo de Z, para cada uma das unidades, né? NL unidades. E aí eu vou colocar para cada uma das unidades, eu vou colocar o vetor como se fosse colunas aqui. Então assim, cada coluna, aqui se eu tenho NL unidades, eu vou ter NL colunas e eu tenho M instâncias. E aí você, de forma geral, uma camada L, o cálculo dele vai ser justamente A de L maiúsculo vezes WL maiúsculo mais V. E aí você conseguiria fazer o resultado. Então é uma forma mais simples, né, mais simplificada de ter o resultado. Você consegue fazer um forward propagation para a camada toda. Você não precisa ficar fazendo os cálculos por unidade, né? Então, de forma geral, fazer o forward propagation é só fazer isso aqui. O A de 0 recebe X, e depois para cada camada L eu consigo fazer o meu resultado e depois ter o meu resultado da minha função de transformação aqui. Então aí eu faço para cada camada, eu consigo o meu resultado. Isso daqui é meu forward propagation. É bem simplesinho. E aqui assim é só uma representação, né, que eu gosto de mostrar, né, que aqui você tem um X, o X tem como se fosse uma saída de 0, e aí você tem 3 unidades.
uma saída AD1 que você tem 2 unidades, da saída AD2 que você combina para ter uma AD3 que vai ser teu resultado.